Chegando mais alguém na nossa sala. Pelo menos é o que estava aparecendo. Vamos lá. Muito bem. Vamos continuar a nossa aula da semana passada, ok? Eu vou passar isso aqui rápido. Bem, nós estávamos falando, né, na aula passada sobre os atributos do gerente de projeto, certo? E esses atributos do gerente de projeto, ele se aplica ao processo de iniciação, né? Então, vocês estão vendo aqui, essa tela já foi mostrada semana passada para vocês, nós estamos no processo de iniciação, né? O que compõe todo o processo de iniciação, né? Além de vocês conhecerem todos os elementos que compõem esse processo de iniciação, uma das necessidades, eu diria para vocês, só um minutinho que chegou alguém, seria justamente vocês conhecerem quais são os atributos que é necessário para quem vai administrar uma equipe de projeto. Portanto, foi o objeto da aula passada, né? E vocês sabem que o projeto em si, todo ele trabalha baseado em cima de processos. Portanto, o conhecimento sobre processos, enquanto a execução do projeto, né, toda a parte de planejamento e execução do projeto, ele trabalham concomitantes, né? Só lembrando que processo, ele é algo contínuo, tá? Todos os processos, toda a gestão de processos, ele é uma ferramenta continuada de revisão, né? Você precisa revisar, melhorar, reimplantar e assim por diante, ok? Então, vamos lá, vamos continuar ainda no processo iniciação, né, do projeto. Esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Se vocês não estiverem vendo o vídeo de forma adequada, fiquem tranquilos, porque o vídeo eu disponibilizei lá na área de material de apoio para vocês podem ver novamente, né? O vídeo trata-se apenas do processo de aprendizagem sobre gestão de projetos, ok? Para facilitar para vocês, eu vou tirar a minha imagem, tá? E o resto vai ficar funcionando normalmente, ok? Então, vamos ao vídeo, né? Tem 6 minutos de duração. Ok, voltando ao vídeo. Muito bem, né? O vídeo, ele é uma animação, né, que mostra, basicamente, né, mostra toda a sequência de fase de um projeto, né? E boa parte das animações que são construídas pela Pix, né, ele submete também as outras áreas que vocês precisam dominar. Uma vez que você toma a decisão de fazer, você vai para a parte do planejamento, você precisa planejar o seu projeto. E é no planejamento em si, na criação desse processo do planejamento, que você define o escopo do seu projeto, né? Só um minutinho, gente, chegou mais alguém. Muito bem. Você define, né, o planejamento do seu projeto através do escopo. E é no escopo que você faz todo o detalhamento de tudo aquilo que você vai necessitar para que seu projeto realmente, né, seja um produto ou um serviço de qualidade. O detalhamento do escopo, ele chama outros quatro processos, né? A definição das atividades, é aqui que você define tudo que vai ser feito no projeto, eles precisam estar devidamente organizados. A definição de atividades, por sua vez, ele chama mais 2 processos, né? No detalhamento de escopo, eu preciso planejar os recursos que eu vou utilizar, e os recursos que eu vou utilizar no meu projeto, ele chama mais 2 processos também, né? Aqui, eu defino, no detalhamento, eu também defino o plano de gerenciamento de risco, que, por sua vez, ele também chama outros 2, né, processos. Na definição da atividade, eu preciso determinar a sequência com que minhas atividades deverão ser executadas. Isso leva em consideração e organizar de tal forma que uma não interfira na funcionalidade da outra, né? E aí é quando a gente organiza de forma sequencial, levando a parte do raciocínio lógico.
A duração da atividade, olha só que interessante aqui, gente. A duração da atividade, que ela é baseada em cima da sequência das atividades, ela vem determinando, a partir daí, quais são os recursos que eu vou utilizar. Então, aqui eu tenho dos processos que eu vou utilizar dentro da minha área de projetos, que eles são essenciais para me determinar não só quanto tempo vai durar cada atividade e que recursos eu vou alocar. Por isso que o planejamento de recurso, ele submete a duração das atividades. Né? E aqui vem, né, a estimativa de custo, que ela é baseada naquilo que você planejou, né, o planejamento dos recursos, em relação à duração das atividades, para você poder estimar o custo do seu projeto. Chegou mais alguém, tá, gente? Só um pouquinho. Muito bem. Para determinar a estimativa de custo. Portanto, o custo, ele depende do planejamento dos recursos, que é estimado no detalhamento do escopo. Né? Então, olha, essas três atividades aqui, elas estão correlacionadas, porque elas vão demandar uma atividade específica. E se vocês observarem, desde a definição das atividades, ao planejamento, a sequência de atividade, a duração da atividade, a estimativa de custo e o plano de risco, todos eles fazem parte do planejamento, que, por sua vez, chama o próximo processo. Então, esse processo, que é o 6.4 aqui, eu vou desenvolver o meu cronograma de atividades. Né? O cronograma de atividade nada mais é do que a junção das minhas sequências de atividades mais a duração de cada uma dessas atividades. Se eu tenho o que eu vou fazer, o tempo que eu vou levar para fazer, eu tenho o meu cronograma devidamente desenvolvido. Né? O orçamento, ele é baseado em cima da estimativa do custo. Mas o que interfere também no orçamento é o plano de risco. Né? O plano de risco, ele também interfere no meu orçamento, porque eu posso, a partir daqui, se eu não souber avaliar exatamente os recursos necessários de forma coerente, meu projeto pode ter riscos de ele não ser concluído por falta de custo, né? Ou seja, o dinheiro pode acabar antes mesmo do projeto terminar. Então, o plano de risco, ele é muito direcionado à parte do orçamento em relação ao projeto como um todo, né? Só a partir daí, gente, baseado em cima dessas atividades, não repetindo lá, né? Desde o momento em que eu estou detalhando o meu projeto, eu estou definindo as minhas atividades. Minhas atividades, na definição das atividades, eu preciso definir a sequência e a duração. Quando eu defino a sequência e a duração, eu tenho o meu cronograma. Mas, para mim montar a duração da minha atividade, eu dependo do planejamento dos recursos que eu vou utilizar. Né? Quando eu tenho a duração da minha atividade, eu levo em consideração um custo, eu estimo o custo de quanto vai custar cada uma dessas atividades baseado em cima do tempo que ela vai levar. Tá? Então, a partir do momento que eu estimo o custo, eu tenho um orçamento. Né? O orçamento está intimamente ligado aos riscos. Né? A partir do momento em que eu tenho o meu cronograma mais o orçamento, eu tenho o plano de desenvolvimento do meu projeto. Eu tenho praticamente todo o meu projeto montado. Tá? Só aí eu posso submeter à execução. Né? E a execução, claro, ela passa pelo processo de controle, onde eu preciso reportar como é que está o desempenho do meu projeto. E esse desempenho do meu projeto, ele é um relatório de acompanhamento que ele interfere diretamente na execução do projeto em si. Né? Então, eu não posso continuar determinada atividade ou tarefa dentro do projeto quando ela se torna dependente uma da outra, ou quando tem determinada atividade que depende que uma outra seja concluída, e assim por diante. Né? A partir daí, claro, eu preciso administrar, baseado em cima desses relatórios, eu preciso administrar os meus controles de mudança. O controle de mudança, em determinada circunstância, você chama o planejamento. Então, em determinada circunstância, você precisa replanejar. Tá? Mas o controle de mudança, ele serve justamente para você fazer ajuste ao longo da execução do projeto, né? Porque nem tudo que você faz vai acontecer exatamente como você quer que ocorra. Então, em determinado momento, você precisa fazer algumas correções para redirecionar e para que o projeto siga o seu cronograma, né, e ele termine dentro do prazo que você estimou. Né?
E o encerramento, né, que ocorre no projeto, né, ele só vem depois desses controles de mudança que você faz em relação a determinado grupo de pessoas que antes eu precisava, agora eu não preciso mais. Então, eu já estou indo para a finalização do meu projeto. Então, eu posso fazer o distrato, né, dos vários recursos que eu contratei ao longo do meu projeto, né, para finalmente, só a partir daí, né, seguindo aquele processo que eu falei para vocês. Eu disse para vocês, olha, ao terminar a execução do projeto, depois da execução do projeto, não vai para o encerramento. Quem encerra o projeto é justamente o controle, o monitoramento. Então, é isso que vocês estão vendo aqui nesse conjunto aqui. Gera o relatório, os relatórios eles determinam que tipo de mudança você precisa fazer. Então, você fica nesse processo de planejamento e atualização. Quando isso aqui termina, você tem o encerramento, né, das atividades, das subcontratações que você fez. E só o relatório de desempenho é que determina que meu projeto finalmente poderá ser encerrado. Né? Então, entrando um pouco mais no processo de iniciação. O processo de iniciação, você sabe que ele chama o processo de planejamento. Então, vamos explodir definitivamente esse processo de iniciação. Né? Então, no processo de iniciação, eu tenho as entradas, eu tenho a descrição do produto ou serviço, faço o planejamento estratégico, né? Determino os critérios de seleção do projeto, determino as informações históricas que eu preciso pesquisar e manter, né? E ainda, essas informações históricas, a gente tem muito a ver com a parte de conhecimento que o gerente de projeto precisa ter em relação às outras áreas, né, que serão envolvidas no projeto. E, para isso, ele precisa usar ferramentas e técnicas. É aqui que você escolhe o método que você vai utilizar ao longo da execução do projeto. Os métodos, eles são baseados em cima das normas, tá, gente? Aqui que a gente faz a seleção das normas que a gente vai utilizar para ser aplicado no projeto. Né? Essas normas, no caso aqui, a BNT é responsável por manter essas normas devidamente atualizadas. As normas, geralmente, elas são atualizadas a cada 5 anos, ou seja, cada NBR que vocês conhecem, a cada 5 anos, elas sofrem alteração. Portanto, mesmo que você tenha bons conhecimentos sobre uma determinada norma, há necessidade, né, de um determinado período de tempo, você pegar a nova norma e verificar o que houve de mudança em relação a isso, né, em relação ao que era antes e o que passa a ser a partir de agora. Né? Então, a ABNT ela faz essa atualização com uma certa frequência, e aqui vale uma observação para vocês. Tá? Se você for sócio da ABNT, você pode, né, se assim achar conveniente, mandar suas ideias para a ABNT durante a mudança do processo. Né? Como eu falei para vocês, projeto é processo, né, durante a mudança desse processo de atualização, e renovação e reaplicação, eles podem acatar a sua ideia, se eles perceberem que isso é uma prática de boa administração, eles podem incorporar na nova norma, e aquilo ali passa a valer a nível mundial, tá? Lembrando, a norma, ela não só se aplica ao país de origem em si. Quando eles aprovam uma norma, a norma, ela é universal, né? Quando eles fazem um processo de normatização que se aplica exclusivamente naquele país, ele sinaliza na própria norma. Tá? Nós temos algumas normas aqui no Brasil, principalmente na área de engenharia elétrica, né, que foram personalizadas exclusivamente, e são válidas exclusivamente aqui no Brasil. Assim como temos outras normas que eles são colocados como opcional, né? Porque essa área de engenharia elétrica, em determinada circunstância, ela torna complexa, né, em relação a essa parte de normatização. Né? Então, tem normas que se modificam com muita frequência, e elas são específicas daquele país. Elas se modificam no âmbito de renovar, já que ela ocorre em período de cada 5 anos, os próprios países fazem essa adaptação valendo para aquele país específico. Mas como ele é norma, e como há hoje
a economia ela é globalizada, portanto, um produto que você compra aqui no Brasil, ele pode ser comprado em qualquer local do mundo, isso pode ser usado em qualquer parte do mundo, tá? Então, determinados procedimentos normativos precisam ser aplicados em relação a esse produto. E aí, quando você começa a fazer consulta sobre, por exemplo, a mesma norma que você aplica no Brasil e que difere em relação aos outros países, né? Um exemplo principal da área de engenharia elétrica são as tomadas, né? Existem hoje no mundo, existem 4 padrões normativos com relação à parte elétrica do que diz respeito aos plugs, né, residenciais, né? Os Estados Unidos têm o seu, a Europa tem um para ela, exclusivamente para ela, a Ásia tem um também, que é exclusivo dos países asiáticos, e, por incrível que pareça, o Brasil criou um para ele, né? Desde 2010 já tem uma norma exclusiva para plugs residenciais, que é exclusivo só do Brasil, né? E que eles são aplicáveis nos outros países. Interferem nos outros países de que forma? Porque se alguém de um outro país qualquer resolver fabricar um produto para ser usado aqui no Brasil, ele tem que seguir a nossa norma, né? Então, segue esse nível de complexidade, mas é algo que você precisa estar constantemente se atualizando, né? E, finalmente, aí os processos de saída, né? O Project Chart é nada mais do que desenhos, né? O gerente de projeto designado, né? As restrições e as premissas, né? Eu explico um pouquinho mais tarde, quando entrarmos especificamente nas partes de restrições e premissas, eu vou explicar o que é exatamente esses termos, ok? Então, a entrada são os documentos que serão utilizados, que influenciarão em todo o processo. As ferramentas, como eu falei para vocês, são os instrumentos ou mecanismos aplicados às entradas para produzir as saídas, né, em relação ao projeto, e as saídas são os documentos resultantes de todo esse processo. Portanto, ao final, todo o projeto gerará uma documentação obrigatoriamente, né? Olhando por esse raciocínio, né, então nós temos aqui o processo indicador, né, da iniciação, onde nós temos aí, para iniciar todo o projeto, ele tem um iniciador, eu tenho um ponto de partida, normalmente esse ponto de partida é um patrocinador, né, ou seja, alguém que está querendo o projeto, alguém que está apostando nesse projeto, ele serve de insumos para a entrada no projeto, né? Dentro desses insumos, agora vamos gerar o ciclo aqui, tá, gente? Não entender, tá? Uma vez que eu tenho os insumos de entrada no projeto, aí eu vou trabalhar o processo de iniciação. O processo de iniciação, ele é um ciclo, tá? Onde você entra no processo de planejamento, no processo de execução, né, para poder entrar no processo de encerramento. Mas ele é um ciclo que trabalha toda a parte de monitoramento e controle, né, para finalmente você gerar as entregas do projeto, né, o registro do projeto, né? A entrega do projeto é o usuário final, os registros do projeto são os ativos do processo, né, que você utilizou ao longo da execução do projeto, né? Então, olhando aqui o contexto da gerência de projeto, né, nós temos aqui duas funções aqui, né, dividimos aqui em duas funções, sobre a criação, sobre a produção, tá? A criação em relação ao projeto e a produção em relação às suas operações, considerando que as operações em si, elas são contínuas, né? Então, do ponto de vista do ser humano, né, o ser humano, ele é social por natureza, ele é a pessoa empreendedor, ele é criativo, é o cara que vai pensar e transformar isso numa realidade, ele tende a se organizar em grupo para priorizar os bens e os serviços que serão criados em função do projeto. Duas formas de trabalho, você pode trabalhar de forma contínua e repetitiva ou temporária e única, né? Esses dois termos, vocês precisam entender que eles são, em determinado momento, o projeto em si, ele é temporário e único, né? Mas ele pode usar processos que fazem parte do trabalho continuado e repetitivo, mas o trabalho continuado e repetitivo, ele não trabalha o temporário e único, tá? Então, o projeto pode fazer uso de mas aquele tipo de serviço, de processo, ele pode não ser usado quando você trabalha exclusivamente, né, em relação à geração de um produto ou serviço, né? Então, sobre o contexto da gerência de projeto, a complexidade do ambiente de projeto, vamos lá. O ambiente de projeto, ele envolve sempre um grau de incerteza, ok? Então, isso porque existe inúmeras variáveis que precisam ser controladas ao longo da execução do projeto.
por isso que foi criado, né, essa nova fase, que nós chamamos de monitoramento e controle. Né? Monitoramento e controle existe justamente para vocês fazerem os ajustes necessários a partir do momento em que vocês estão trabalhando, né, no projeto, e o projeto já está na fase de execução em si. Né? Portanto, seus níveis de incerteza eles são aí, são levados em consideração as partes das restrições dos recursos. Aqui eu tenho as restrições de recursos de respeito ao meu tempo, a parte no que diz respeito ao governo, a parte regulatórias governamentais, também preciso controlar, porque isso eu não tenho domínio, isso não tem como eu prever, porque como isso são de unidades externas ao meu projeto, né, eles podem sofrer mudanças sem prévio aviso. Né? Retorno de investimento, os diversos stakeholders, que são as partes interessadas no meu projeto, novas tecnologias, ela influencia de certa forma, né? Então, portanto, ela fecha dentro desses recursos restritos, a dispersão geográfica, a interdependência, né? Fornecedores, né? E os subcontratados, então, tudo isso aí gera um grau de incerteza durante o planejamento do projeto. Para isso, você precisa planejar, né? E controlar essas variáveis. Né? Analisando a definição, eu posso dizer, então, que é um empreendimento não repetitivo temporário, no caso, ele não repetitivo significa que ele é temporário, com uma sequência bem definida de eventos, com início e fim, conduzido por pessoas, para se obter um novo produto ou serviço. E todo produto e serviço ele precisa ser único. Que eles vão se caracterizar, né, através dessas três variáveis aí que nós já vimos, falei para vocês anteriormente, né? Então, ele possui objetivos e requisitos claramente definidos, que são meus escopos, ele obedece a um orçamento pré-aprovado ou aprovado, que são os meus custos, e deve ser concluído em um prazo específico, que é meu tempo. Então, aí, eu tenho as minhas três variáveis restritivas que definem o ciclo de qualidade do meu projeto, né? Voltando lá para aquele termo lá do tempo, custo e escopo. Né? Portanto, né, o sucesso de um projeto está diretamente relacionado ao tempo estimado, ao meu cronograma que eu vou montar, ao custo que eu estou prevendo, ao alcance dos objetivos e dos requisitos que foram definidos no escopo do meu projeto, há um bom nível de aceitação do meu cliente, né? O meu cliente vai dando ok, né, dentro dos serviços que foram sendo executados à medida que eles vão sendo criados, né? Gente, uma observação com relação a esse bom nível de aceitação do cliente, né? Nos projetos voltados para a área de engenharia, os marcos de entregas, eles são montados baseados em cima desses níveis de aceitação aqui. Portanto, o projeto ele é estimado baseado em cima de um determinado custo, esse custo ele é diluído ao longo do tempo em função das entregas que eu vou fazendo ao meu cliente. Tá? Projeto e cliente pode ser utilizado como referência, o atendimento de forma controlada às mudanças do meu escopo. Fala-se aqui em controlado porque, como eu falei para vocês anteriormente, os meus stakeholders, ou mais especificamente os meus patrocinadores, eles gostam de interferir muito em mudanças no meu projeto. Lembro, eu tenho restrições, eu não posso simplesmente aceitar qualquer mudança. Toda e qualquer mudança que infere diretamente nos custos e no tempo de execução do meu projeto, eles devem ser analisados e, se for o caso, eles precisam ser rejeitados. Né? As regras políticas e procedimentos da organização sem causar distúrbios, né? Então eu preciso entender, compreender, controlar, né? Para que determinada circunstância, aquilo que ocorre no meu projeto não interfira na política, diretamente na política da empresa, né? E muito menos faça alteração nos procedimentos, por isso que a gente cria projetos separados da própria organização, né? E, claro, os aspectos culturais, né? Que a gente já viu anteriormente. Portanto, um projeto, ele é um empreendimento, né? Ele tem característica própria, ele tem princípio e fim, e ele é conduzido por pessoas, né? Levando ao meu alvo, que é meu escopo, levando em consideração as três variáveis aí, vamos lá.
A performance nada mais é do que a qualidade do meu projeto. Então, a partir daí eu tenho meu ponto de performance, que é baseado em cima daquilo que eu escrevi, né, em cima da minha variável escopo, que ela submete a parte do meu custo em relação ao meu prazo. Né? O meu prazo é a data desejada, e a data desejada, por sua vez, gera o meu cronograma. O meu custo nada mais é do que o orçamento daquilo que eu defini. Portanto, a performance e a qualidade está diretamente ligada à satisfação do meu cliente, que nada mais é do que as expectativas, né, que são consideradas como parte integrante das especificações daquilo que eu defini para o meu projeto. Então, para vocês verem aí, esse conjunto de performance aí que vocês precisam trabalhar no projeto, a performance em si, vamos substituir, em relação à qualidade daquilo que eu pretendo entregar para o meu cliente, né, está diretamente relacionada a essas três variáveis. Né? Portanto, o conceito de sucesso do meu projeto nada mais é do que o prazo. Né? E, gente, prazo é prazo. Né? Como eu falei para vocês, somente aqui no Brasil se aceita dilatação de prazo. Né? Qualquer trabalho relacionado a projetos que vai funcionar fora do nosso país, e futuramente, se algum de vocês forem trabalhar fora do nosso país, principalmente trabalhando com projetos, de antemão já levem com vocês essa experiência. Lá não se trabalha dilatação de prazo. Prazo é prazo. Se você diz que faz em tantos dias, cumpra. Você tem que fazer naquele prazo que você estimou. Né? Para isso, nós usamos algumas ferramentas de cálculo, justamente para vocês estimar prazos. Né? E, como a gente vai falar em cronograma mais lá na frente, né, eu vou passar algumas fórmulas para vocês de como é que vocês estimam o tempo em relação às atividades que vocês vão executar ao longo do projeto. Né? Mas o projeto em si, né, ele precisa ser cumprido baseado em cima de um prazo, de um determinado tempo que você estima para o projeto como um todo. Né? Então, precisa ser cumprido. Né? Portanto, outros conceitos sobre a parte de cumprimentos, né, do contexto de gerenciamento de projeto, do sucesso do projeto, ele depende do atendimento dos requisitos técnicos e funcionais do meu projeto, e aí vem, novamente, cumprimento do orçamento e cumprimento do prazo. Se destaca-se esses dois itens porque eles andam par e passo. Eu não posso estender meu cronograma, porque ao estender meu cronograma, fatalmente isso vai mexer no meu orçamento. Né? Por isso que esses dois itens, eles trabalham concomitantes. Quando eu trabalho o meu orçamento, que eu digo, olha, meu orçamento eu fiz baseado em cima do escopo que eu defini para o meu projeto, né, ele vai seguir aqueles valores, e aqueles valores serão gastos exatamente em cada uma daquelas fases ou tarefas que você definiu, dentro daquele prazo que você estimou. Portanto, a mexida em um ele gera, digamos, uma alteração, né, significativa no outro. Né? Muito raramente ocorrem mudanças de cronogramas que não afetam o orçamento. Mas eu diria para vocês que boa parte dos projetos, quando você mexe em cronograma, fatalmente você mexe no orçamento. Né? Você praticamente altera isso também. Tá? É por isso que vocês veem, aqui no Brasil é um exemplo, vocês podem ter vários exemplos aqui no Brasil. Quando eles fazem dilatação de prazo numa obra, ela vem acompanhada da dilatação do orçamento, do custo. O custo também aumenta. Né? Porque não tem como você esticar prazo sem mexer no orçamento. Né? E, claro, aí eu preciso trabalhar a satisfação da parte interessada e os benefícios que vai gerar aos meus patrocinadores. Então, cumprindo tudo isso, eu tenho um projeto de sucesso. Né? Portanto, os principais fatores críticos de insucesso no projeto diz respeito aos seus objetivos. Né? Primeiro é o prazo. Né? Então, se eu não cumprir prazo eu vou fracassar com relação ao meu projeto. Né? Então, é o primeiro deles. Né? Segundo, é o orçamento. Se eu perder o prazo, eu vou simplesmente gastar mais daquilo que eu previ. Projeto, ele tem custo fixo. Uma vez que eu defino aquilo, é aquilo que eu tenho para o meu projeto. Portanto, eu tenho que fazer a distribuição
do custo do projeto, né, em relação a todo o orçamento que eu fiz, baseada em cima do escopo que eu defini para o meu projeto. Tá? Se eu simplesmente perceber que eu gastei mais daquilo que eu previ, gente, então meu projeto tende a fracassar. Né? Sobre o risco, né? Não se preocupe, né? Isso aqui é uma frase aí do filme do Indiana Jones, né? Então, só um minutinho, chegou mais alguém. Acho que... Bem, então, ele fala aqui para vocês, não se preocupe, eu vou pensar em algo em risco, né? Vocês precisam mediar. Para risco, vocês precisam planejar muito bem em tudo aquilo que vocês vão precisar fazer e todas aquelas atividades que oferecem riscos. Né? E mais na frente, quando vocês aprenderem a criar o AWS, né, que é o nosso EAP, consequentemente, ele gera o diagrama de processo, vocês vão perceber que determinadas atividades elas são críticas. As atividades críticas, diretamente, elas sofrem riscos. Né? E, a partir daí, eu preciso saber administrar os meus riscos. Né? E aí, vamos dar um tempinho aqui para falar um pouco sobre essa parte dos conflitos relacionado à administração de conflitos e um pouco sobre nossa responsabilidade profissional, né? Nossa ética e responsabilidade profissional que eu preciso aplicar, né? Uma vez que eu estou administrando projeto e trabalhando dentro de uma equipe de projeto. Né? Primeiro, eu preciso entender o que é um conflito em projetos, né? Que aí leva seu conceito. O que é um conflito? Ele é o desvio ou divergência de objetivos, de propósito ou proposta. É também a desarmonia de opiniões. Né? Então, ou seja, você pode discordar do seu colega e, a partir dali, gerar um grande conflito em relação a isso. São as discussões, são as colisões que impactam diretamente no andamento do projeto. Né? Então, isso são conflitos. Ele é o processo que se inicia quando uma parte percebe que a outra está frustrada ou está para se frustrar a respeito de um determinado assunto ou a respeito de uma determinada atividade. Um pouquinho, gente. Tem mais alguém chegando aqui. Muito bem. Acho que o grupo está completo agora. Né? Acho que tem 12 pessoas. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. Então, o objetivo da gerência de projeto em relação ao conflito, né, é resolver. Não importa tantos quanto seja o conflito, e muito menos o porquê o conflito ocorreu. Né? O objetivo do gerente de projeto, a partir de então, é trabalhar e resolver esse conflito. Assim, quando as partes envolvidas no conflito estão satisfeitas, diz que o conflito está resolvido. Então, e aqui que a gente aprende a perceber que, em determinada circunstância, a gente aplica determinados métodos que são aprendidos lá em liderança. Lá em liderança, ele trabalha essa parte de conflitos, separando muito bem as variáveis em relação a perde, ganha, ganha, perde, 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 ganha, ganha. Né? São basicamente técnicas diferentes voltadas para a parte de resolução de conflitos. Né? E eu preciso aplicar essa técnica aqui, né, para me trabalhar e resolver os meus conflitos. Né? Então, com relação a projetos, algumas variáveis aqui, elas foram trazidas para vocês perceberem aonde estão os principais conflitos que eu posso ter no meu projeto. Né? Quais são as principais causas e o que ocorre com mais frequência. E aí vocês estão percebendo que a primeira delas se trabalha o schedule. Antes de vocês ficarem perguntando, o que é schedule? Né? Não. Gente, schedule nada mais é do que tempo. Tá? Por isso que eu falei para vocês, logo no início. Quando você trabalha com projeto, né, nas primeiras aulas eu falei isso para vocês, quando você trabalha com projeto, determinados tipos de argumento você não pode usar mais. Né? Eu diria que, dentro do nível de conflito que vocês estão vendo aqui agora, né, a principal dela é de respeito à parte de tempo. Né?
Então, vocês aprenderam aqui, né, na segunda aula que tempo é contínuo, né? Não se discute. E quando a gente está falando aqui de schedule, a gente está falando de tempo. Ou seja, você não pode usar como argumento, né, para determinadas não cumprimento de determinada atividade a sua falta de tempo, né? Entenda o seguinte, quando você trabalha com projeto, toda vez que alguém diz para você, olha, eu não tive tempo de fazer isso, você retraduz. Ele está dizendo para você o seguinte, isso não era prioritário para mim, né? Isso não estava dentro dos meus objetivos, eu não queria fazer isso. Entendeu? Então, resultado, se ele faltou com tempo, se ele disse que ele não tem tempo para fazer aquela atividade, é porque ele não está se dedicando àquela atividade, né? Ele não tem, a partir dali, aquilo ali passou a não ser importante para ele. Ele não está se dedicando às suas atividades. Portanto, é por isso que eu falei para vocês no início, o projeto, ele não aceita esses argumentos de que eu não tenho tempo. Tá? A partir do momento que na sua vida você determina que aquilo ali é sua prioridade, você vai encontrar tempo, né, para fazer. Você vai saber se organizar para que aquilo ali ocorra, né, dentro daquele tempo que você definiu. Portanto, não esperem, tá, gente? Porque tempo não volta. Não tem como voltar no tempo, né? Quando você define o seu schedule de trabalho, cumpra. Faça tudo para cumpri-los. Né? Para que tudo aquilo ali que você planejou ao longo da sua vida profissional, ela ocorra. Né? E o schedule, gente, também ele é algo que você precisa trazer para a sua vida pessoal. Eu percebo tem muitos colegas que ficam dizendo, olha, eu não fiz isso por falta de tempo. Não, já está entendido, ele não quis fazer. Né? Não existe falta de tempo, o tempo é contínuo, está aí, você pode usar a forma que quiser, quando quiser. Né? É questão de você dar prioridade. Portanto, em projeto, o principal argumento, que também repito para vocês, ele não é aceito de forma nenhuma, isso é objeto de afastamento de você daqui, da equipe. O gerente de projeto ele pode afastar você da equipe, né, se você trouxer esse argumento para ele. Né? Olha, eu não tive tempo, né, para fazer isso ou aquilo. Né? Então, isso com certeza será um motivo que você pode, né, dependendo das circunstâncias, tá, você pode ser afastado, né, entenda aí, demitido da equipe, né, em função desse problema. Portanto, ele não é aceito, né, como sendo um argumento plausível, né, dentro da medida daquilo que vocês estavam pensando em fazer, né, para a atividade que vocês estavam pensando em executar, ou estavam executando naquele dado momento, né? Então, não usem esse argumento dentro de uma equipe de projetos, né? Não será aceito, gente, de forma nenhuma, tá? O próximo item aí, que vocês estão vendo, é prioridades. A prioridade está diretamente relacionada ao schedule. Uma vez que eu determino minha prioridade de tempo, e eu quebro minha prioridade de tempo, eu vou quebrar minhas prioridades com relação à parte do meu projeto. Né? Então, prioridade e schedules estão correlacionados, por isso ele tem um índice de conflitos muito alto. Depois, a mão de obra. O terceiro item trabalha a mão de obra, porque a mão de obra nem sempre ela é colocada aquilo que é adequada à execução daquela atividade. Isso ocorre em projetos, principalmente em pessoas que, na hora que está formando a equipe de projetos, resolvem utilizar pessoas que ela gosta e não pessoas que têm a habilidade e competência para fazer, né? Que isso é outra coisa também que vocês precisam entender. Na hora que você está montando sua equipe, você não monta a equipe porque você gosta daquela pessoa. Eu vou chamar fulano porque eu gosto dela. Se você fizer isso em projeto, você vai ter insucesso. Ou seja, o projeto não vai chegar no final. Portanto, ao escolher sua mão de obra, escolha baseada em cima das competências, das habilidades, das ferramentas que aquela pessoa tem conhecimento, independente do seu coração. Tá? Vai tender a coisa dar errado no caso de projeto. Outra causa de conflito aí são as questões técnicas, né? São os desentendimentos em relação a determinadas situações técnicas. Embora ela ocorra com menos frequência, que vocês estão vendo aí, menos frequência, desculpe, né, que vocês estão vendo, ela ocorre também, né? Então, divergências em relação a conceitos e
técnicas e principalmente métodos a serem aplicados. Essas questões entram em conflito de vez em quando e você precisa decidir sobre qual utilizar, né? As demais são de tem menor impacto, né? Que são a parte de administração, divergência de administração, choque de personalidades. O choque de personalidades diz respeito à parte interpessoal, né? E custo, né? Avançando mais na frente, tá, gente? Como é que você resolve um problema de conflitos dentro da sua equipe, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, né? Vocês já ouviram o ditado que dois só brigam, né, se os dois quiserem, né? Se um disser que não quer brigar, o outro não vai brigar sozinho, tá? Não tem essa possibilidade. Então, eu diria a primeira coisa que você tem que resolver a partir do momento que há um conflito. A primeira coisa que eu faço é a minha retirada. Retirada é sair do conflito, né? Tá havendo aquela discussão ali, a discussão chegou a um nível acalorado, o que eu tenho que fazer? Opa, eu tenho que me afastar, tá? Não vai ter briga, não vai ter conflito se os dois permanecerem, ou a equipe toda permanecer ali, né? Então, o que você faz naquele primeiro momento? Se retire, né? Depois, você vai trabalhar o smoothing, né? Que nada mais é que os panos quentes, evitar as áreas de diferença, buscando áreas de convergência, ou seja, o que difere e o que converge em relação àquele conflito que você se envolveu naquele dado momento, né? Depois eu vou trabalhar o confronto. O confronto aqui não é sair nos tapas, não, tá, gente? Tá? O confronto aqui é a negociação. Você vai enfrentar o conflito através da resolução de problemas, trabalhando as partes. Tá? É aqui que entra, nessa parte do confronto, entra a técnica que eu falei agora há pouco, da parte de liderança, né, que é utilizada em projetos, e são utilizados de forma bem eficiente, né, quando você entra na parte de negociação. Quando você entra em negociação de duas partes, né, só pode haver 4 resultados possíveis. Não, só existe 2. Não existe. Existem 4 resultados possíveis quando você entra no confronto, negociação de duas partes, né? A primeira dela é o ganha-perde. O ganha-perde, a parte A ganhou e a parte B perdeu, né? Houve uma contra-argumentação que sobrepujou a outra. Quando isso ocorre, segundo as técnicas de liderança, quando isso ocorre, há uma satisfação do lado A e uma insatisfação do lado B. Portanto, eu diria para vocês que, apesar de a outra pessoa que perdeu, né, ela sair do conflito, digamos, não existir mais o conflito, ela ficou insatisfeita. Então, o ganha-perde não é uma das técnicas que você deve, a partir do momento do conflito, buscar. O segundo se chama-se perde-ganha. É a mesma coisa da anterior, gente. Só que agora a contraparte, né, a contraparte ganhou, né, e a parte perdeu. O que aconteceu aí também gerou um nível de satisfação pela parte que perdeu, né? Então, quando eu jogo perde-ganha, né, o perde-ganha também, né, não é uma atividade, né, em que eu deva me ater, né? Agora, quando eu tenho nessa negociação a técnica ganha, opa, eu cheguei finalmente ao meu estado da arte de resolução de conflito. Eu tenho duas partes devidamente satisfeitas em relação ao problema que foi apresentado naquele dado momento. Né? Eu diria para vocês que no caso da liderança, o ganha-ganha é o melhor estado que tem. Né? Os dois lados saíram felizes da vida porque tudo foi resolvido de acordo com o que foi argumentado naquele dado momento. Então, das técnicas de liderança, trabalhar do conflito, ganha-ganha é o termo mais adequado. Bem, não foi possível ganha-ganha. Qual é o próximo, já que são 4? O próximo se chama-se perde-perde.
O perde-perde, gente, eu diria para vocês que há ali há um nível de satisfação. Tá? É como você vai dizer não e a pessoa vai sair feliz com seu não. Tá? As duas partes perderam, entretanto, as duas partes estão satisfeitas. Tá? Você conseguiu finalmente chegar à resolução do conflito, tá? Mesmo dizendo não para as duas partes. Tá? Segundo as técnicas de liderança, essa também é uma das atividades que você deve praticar dentro da liderança, principalmente voltada a projeto. Né? Eu diria para vocês que dentro das escalas de necessidade, ou dentro das escalas de satisfação em relação às partes do conflito, a melhor é o ganha-ganha, logo em seguida é o perde-perde. Tá? Se houver o ganha-perde, o perde-ganha, tá? Eu sugiro para vocês que vocês renegociem. Né? A gente precisa tirar essas divergências. Né? Passando logo para o item seguinte, gente, chegou mais alguém, gente, só um minutinho. Chegou, beleza. Muito bem. Saindo da parte do confronto, vamos para o compromisso. O compromisso, também chamado de colaboração, ele é a barganha, é a busca de soluções para trazer algum grau de satisfação para as partes. Então, eu posso trabalhar colaborativamente, e aí, quando eu estou trabalhando colaborativo, eu estou trabalhando, segundo a técnica de liderança, eu estou trabalhando perde-perde, tá? E, finalmente, a força. A força aqui não é sair aos tapas até um seu... Não é aqui, não. A força de respeito à ênfase, aos pontos positivos que foram vistos dentro daquela discussão. São as minhas alternativas que eu trago para resolver o conflito. Sobre as preferências de estilo de resolução de conflitos, nós podemos dizer o seguinte, olha aqui, nós temos aqui um contrabalanceamento, tá, gente? Entre percentual do gerente de projetos que rejeitam esse modo, entre os gerentes que são favoráveis a este modo. Então, sobre a negociação, vocês estão percebendo aí que todos os gerentes de projetos, em geral, eles são favoráveis à negociação. Todo gerente de projeto ele é favorável ao compromisso. Ao SMOLT, nós temos aqui já um equilíbrio, mas ainda assim, gerentes de projetos são favoráveis a esse modo. Agora, sobre a força, gente, há um equilíbrio aí, tá? Entre meio a meio. Tá? A retirada ela é pouco praticada. Tá? Os gerentes de projeto eles tendem a simplesmente entrar no conflito e tentar resolvê-los definitivamente. Dentro esse item que vocês estão vendo aí embaixo, em relação às preferências do gerente de projeto, e estamos falando aqui da retirada, tá? A retirada, gente, por que o gerente de projeto nem sempre é favorável à retirada? Tá? Apesar da retirada ela resolver parcialmente aquele conflito, ela deixa, digamos, um legado muito, digamos, ruim para a equipe de projeto em si, porque você pode, num determinado momento, simplesmente esquecer que você se retirou de um conflito e que aquele conflito ainda vai continuar existindo até que você volte e resolva definitivamente aquele problema. Por isso, os gerentes de projeto eles são desfavoráveis às retiradas, porque você pode esquecer e o conflito fica. Eu não posso deixar para resolver isso depois, tá? Eu tenho que resolver logo esse problema, tá? Vamos ver mais esse vídeo aqui sobre ética e responsabilidade profissional, tá? O vídeo já é curto, está lá o vídeo também para vocês, gente, tá? Vocês podem assistir depois, caso tenha algum problema por aqui, tá? Eu vou tirar a minha imagem. Vou tirar a minha imagem para ficar mais rápido o vídeo para vocês, tá ok? Só um minutinho.
Muito bem. Então, um vídeo aí curto sobre a parte de conflitos, né? O vídeo também está disponível lá na área de material de apoio para vocês. Vocês podem rever depois, né? Bem, então, uma vez que nós resolvemos o conflito, né, voltamos aqui para a parte do projeto, né? Vemos aqui, fizemos uma ênfase aqui à parte de conflito. Gente, eu diria para vocês que o módulo conflito dentro do PMAIA, ele é bem extenso, tá? Porque lá é colocado várias técnicas de resolução de conflitos.
conflitos vão existir em qualquer grupo, né? Não há um único grupo que vocês estejam participando que não haja conflitos. Os conflitos são naturais. O que nós devemos fazer é achar meios e técnicas de resolvê-los, né? Nós precisamos resolvê-los, né? Então, o conflito é natural. Há conflitos, e com certeza vocês já viram isso acontecer na sala de aula com vocês, né? Vocês não se entenderam baseado em cima de um determinado ponto de vista, né? Então, esses conflitos vão existir, são naturais, fazem parte, né, da vida de todo indivíduo, né? Portanto, o que você precisa fazer é saber resolvê-lo, como resolvê-lo, né? Então, por isso, dentro dos vários módulos que existe dentro do livro do PMI, do PMBOK, tem um exclusivo que é relacionado somente a essa parte de resolução de conflitos. Portanto, ele não se resume só ao que a gente já viu aqui, tá? Ele vai muito além disso aí, tá? Precisaria, para praticamente um semestre inteiro para a gente ver, como se resolve um conflito, né, dentro de uma equipe de projeto em si, né? Então, vamos lá. Aqui alguns exemplos sobre projetos, né, desenvolver um novo produto ou serviço, desenvolver modelo de veículo, então, isso aqui nós vimos anteriormente, né? Eu falei para vocês que dentro do escopo de projeto nós trabalhamos atividades ou tarefas. Portanto, o questionamento é, o que é uma atividade? Não? Dentro de projeto, uma atividade é um conjunto de ações cujo resultado, em um dado período, contribui para o atendimento de uma necessidade administrativa ou operacionalização da organização. Esse é o conceito do que é uma atividade, né? Portanto, a atividade, guardem bem esse conceito, a atividade é uma ação. Tá? Toda vez que eu leio a descrição de uma atividade, aquilo ali é algo que precisa ser feito, né? Então, por exemplo, uma atividade é, por exemplo, construir paredes. Construir paredes é uma atividade, porque alguém precisa fazer aquilo ali, é uma ação que precisa ser executada, tá? Isso caracteriza a atividade em si, né? Então, guardem isso que vocês vão precisar disso. Então, a atividade nada mais é que um conjunto de ações que tem um resultado, né? E aí, né, ele vai acontecer dentro de um determinado período, né? Então, vamos lá. Ele caracteriza por ter objetivos que pode ser medido qualitativa e financeiramente, né? A atividade ela pode ser contínua, né? Portanto, não ser limitada ao tempo. Uma atividade, né, ela pode se dar em condições para o funcionamento normal de uma organização, né? No caso aí, a atividade em si, ela passa a ser algo que possa ser executado dentro de uma determinada condição, dentro de um determinado funcionamento dentro da empresa, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos aqui de atividades. Administrar, né? Olha, a gente fala aqui administração de recursos humanos, tá, gente? Mas porque o caso da administração de recursos humanos, ela é a tarefa em si. A atividade seria administrar recursos humanos, tá? A gente sempre usa o verbo de ação para determinar uma atividade, né? Então, portanto, fica mais fácil, né? Exemplo seguinte, comprar, né? Contabilizar, contratar, tá? Então, seria atividade, né? Vamos lá. Quando falamos de projeto e atividades, né, eles, no primeiro momento, eles são semelhantes, pois eles são executados por pessoas, eles são restritos a recursos e recursos limitados, eles precisam ser planejados, eles precisam ser executados e controlados, os dois precisam, né? Mas projeto, eles são atividades temporárias, e atividades são operações repetitivas e contínuas, né? Por isso, um projeto contém atividade, mas atividade não contém um projeto, tá? Então, um se associa em relação ao outro, né? Então, vamos lá. Projeto é temporário, ele é único, portanto, ele é original, ele é multifuncional, sempre será multifuncional, ele tem resultado, né, um resultado incerto, né? Aqui há um questionamento muito grande. Por que projeto o resultado é incerto?
Gente, porque ele depende muito, muito do monitoramento e controle. Se você não tiver uma ferramenta, eu diria que uns facilitadores que permitem você olhar esse controle efetivamente e fazer o ajuste ao longo da sua execução, o projeto pode não dar certo. Por isso o PMAI costuma dizer que ele é incerto, né? Mas ele trabalha com foco na integração, né? Então, já a atividade ela é permanente, ela é repetitiva, ela é funcional, ela depende de um resultado, ela é sempre previsível e ela tem foco na disciplina do executor, né? Portanto, as características distintas em relação a projeto-atividade são: as atividades são contínuas e repetitivas, projetos são temporários e únicos. O projeto envolve um certo grau de incerteza, né? Programas. O que é um programa em relação a um projeto? Programas é um grupo de projetos designado a alcançar um objetivo estratégico bem mais abrangente. Portanto, eu já posso dizer de antemão, né, que um programa vai ser um conjunto de projetos. Não? O que caracteriza um programa? Né? É o termo mais utilizado em governos, tal como projeto é limitado a um tempo, a sua duração é bem maior, né, dura anos. Os projetos ele constituem a execução de um programa para atingir determinados objetivos. Por ter um longo período, ele pode incluir operações, como é o caso aí, olha, a exploração de um planeta, né, de um novo planeta. No Brasil, pode ser um programa chamado Acabar com o Analfabetismo, um programa, né? O PENAF, eles chamam de aumentar a capacidade de arrecadação nos próprios municípios, né? Trabalha aí a arrecadação municipal, né? Todo isso é um programa, né? Programas e projetos, né? Então, todo projeto, né, ele parte de um plano estratégico. O plano estratégico, por sua vez, como eu falei para vocês, ele gera um programa, que aí, por exemplo, um programa, eu vou investigar o que tem no planeta Marte. Ele é um programa. Por que ele está... Eu preciso fazer um programa, no caso aí. Esse programa, por sua vez, vai ser constituído de vários projetos, porque para me investigar o que tem em Marte, eu preciso fazer várias inserções até Marte, ou seja, eu vou precisar viajar várias vezes para me fazer essas investigações. Portanto, um programa ele é constituído de vários projetos, né? Programa sempre é constituído de 2 ou mais projetos. Não tem programa de um projeto só, tá? Para ele se tornar um programa, eu preciso ter 2 ou mais projetos. Projetos pode ter subprojetos, né? Um projeto pode ter só um subprojeto, como pode ter N subprojetos para convergir para um projeto, né? Diferente de programa, que ela precisa ter pelo menos 2 projetos para se tornar programa, tá? Um projeto não, ele pode ter somente um subprojeto ou vários subprojetos, tá? Bem, gente, deixa eu voltar aqui, né? A nossa aula daqui vem até aqui, né? Eu vou parar a apresentação e ao mesmo tempo em que eu vou parar a gravação, né?